Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito boa noite, meus amigos. Estamos chegando a partir de agora, ao vivo, aqui na sua TV Nordestina, canal 179. Imagens de Campina Grande, imagens do centro, do monumento do Sesc Centenário, do nosso cinegrafista Luciano. Esse aí é o Luciano, né? Agradecer a ele pelas imagens. O Luciano Pereira, nosso diretor aqui também, e que tá fazendo essa gravação ao vivo nesta noite de sexta-feira. Sextou e estamos juntos. Movimento, eu sou Edson Pereira. E a partir de agora chegamos com o Conexão Campina. Boa noite a você. Juntos até às 20 horas, trazendo notícias, opinião, entrevista e a sua participação. Estamos juntos em diversas plataformas digitais. YouTube, Facebook, Instagram, também na rede BrisaNet de TV, mais de 1000 municípios recebendo o sinal da BrisaNet. Temos também a Sul TV e outros canais. Meus amigos, eu inclusive não vou usar mais essa camisa nos próximos programas. Léo Montanha, me avise, não gostei da cor para o cenário. Não tô não, mas eu não gostei da cor. A cor não cai bem para o cenário à noite. Muito bem, eu sou muito franco das minhas coisas, não tinha visto. Boa noite a você que nos acompanha. Estamos ligados a partir de agora. Rede TV Nordestina, Rede BrisaNet e o Conexão Campina, portal Página 1 PB, transmitindo esse programa dessa sexta-feira. Na TV nós temos aí os vários canais, temos a BrisaNet, a Sul TV, o YouTube, tem também... o óculos já não está dando, viu? Linha, não é isso? Tá na minha tela aqui, e quem diz? Linear, Linex, tem a TV Brasil e a Mob TV. Você pode acompanhar o programa por aí. E também no portal Página 1 PB. Comigo hoje, Paulineto Sarmento. Ele é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a gente vai falar sobre uma boa ação que você poderá fazer. Daqui a pouco a gente chama ele. Mas hoje eu não posso começar esse programa sem dar a minha opinião sobre um fato ocorrido ontem na Universidade Estadual da Paraíba. Notícia que reverberou em todo o Brasil, inclusive hoje, nos grandes canais de TV, canais nacionais, sobre a invasão da central de aulas da Universidade Estadual, no bairro de Bodocongó. Um cidadão foi à central de aulas, foi até o 3º andar. Para quem não conhece a central de aulas, ela tem 3 andares, com salas de aula. No 3º andar, ela tem lanchonete, tem copiadoras e tem uma área para que se fique descansando. Tem várias questões lá, 3º andar. Nesse 3º andar tinha uma copiadora e lá estavam 2 cidadãos. Esse invasor, permita-me chamar assim, foi até o 3º andar e lá puxou a arma, desferiu 6 tiros em um cidadão, no dono da copiadora, também feriu o seu funcionário. Causou, claro, uma balbúrdia e as pessoas ligadas nessa questão hoje de ato terrorista, de ato isso e aquilo,
claro, acharam que era uma pessoa praticando um ato terrorista. E por incrível que pareça, nos últimos 15 dias, uma narrativa nazista apareceu dentro da universidade. Num primeiro momento, as pessoas pensavam que tinha sido algo relacionado a isso. É nego pulando de andar, nego saiu nas carreiras, machucou muita gente. No meio disso tudo, alguns portais começaram a se precipitar nas informações. Nomes errados, fotografias erradas, motivos errados. Esse cidadão que matou, e eu vou ter que chamá-lo de cidadão, ele matou um pai de família, ele saiu da universidade, e olhe bem, ele entrou, atirou, matou, e não chegou ninguém para atrapalhar, para tentar prendê-lo, pelo menos. Ele saiu, foi lá no bairro das Três Irmãs para matar a ex-mulher. E lá ele não matou porque tinha 2 vigilantes que não deixaram. 2 homens, 2 seguranças. Quando ele chegou, disse: não, ela não está, acabou, e não entra, e está feito. Esses 2 vigilantes, a escola, lá nas Três Irmãs, não permitiu que ele entrasse, e ele não conseguiu matar a ex-mulher. O que teve de facilidade na UEPB, uma universidade pública, uma universidade que tem um orçamento de milhões, uma escola lá nas Três Irmãs, 2 vigilantes disseram: não, aqui não, você não entra não. Ele foi até a Alça Sudoeste, lá perto do IML, atirou contra a própria vida, e hoje pela manhã ele morreu. Um empresário, dono de oficina, tudo isso causado pelo ciúme, a sensação de posse de uma ex-mulher que ainda casada, mas estavam separados há mais de 6 meses, e hoje aí vem toda a narrativa de que ele era violento, de que ela deixou porque apanhava muito, porque ele era obsessivo, e ela estava namorando esse cidadão, e a fatalidade. Morreu ele, morreu o namorado, ela está viva, graças aos 2 vigilantes. A Universidade Estadual da Paraíba precisa chamar o feito à ordem, mas não dá 8 dias sem aula. Nós vamos parar uma semana para analisarmos o que deve ser feito. Ei, professor e aluno tem que tomar decisão, não. Não foi um caso de terrorismo. Aliás, a Universidade Estadual precisa dar uma resposta de por que tanta aula vaga, por que tanto professor sem dar aula, por que tanto aluno sem aula. A Universidade Estadual passa por um processo cada vez mais de enfraquecimento. E o enfraquecimento maior hoje, ela não tem segurança, ela não tem um plano de segurança, até porque suas instalações são muito espalhadas dentro de um campus, aonde se tem avenidas passando por dentro dela, ruas, você tem um descontrole, comércio ilegal, você tem pessoas de várias classes ali dentro, não tem segurança para professor, para aluno, para quem lá trabalha. E a Universidade Estadual, você quer se esconder da reitora? Vá para a Universidade Estadual. Com certeza você se esconde dela. Então, 8 dias sem aula para a gente discutir o que vamos fazer em termos... Não, meu irmão. Chama os pró-reitores, chama os reitores, chama os representantes dos professores, o representante dos alunos, chama o governo do estado, chama a segurança pública e se discute um plano privado, porque plano público não resolve. Um plano privado, porque dinheiro tem. Agora, quando se fala em dinheiro na universidade, só se fala em dinheiro para pagar salário de professor ou para pagar gratificação de bolsa de estudo. Porque a Universidade Estadual hoje está contaminada pela questão partidária. Infelizmente, é uma pena que
por causa de um ciúme, a Universidade Estadual vai discutir um tema que já era problema e que vai discutir com ela parada. A universidade parada, ela não pode. A universidade não pode parar porque ela é celeiro de pensamentos. Infelizmente, foi interrompida por um pensamento errado. Mas está sendo coordenada por pessoas que não têm compromisso com a universidade e com o povo que ali precisa, com os pais de família que ali mandam seus filhos e que esperam que eles estejam preparados para o futuro. Esse é meu ponto de vista. Bem, meus amigos, vamos para o Conexão Campina. Paulineto Sarmento, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um prazer recebê-lo, principalmente num momento como esse, aonde nós estamos com os brasileiros fazendo suas declarações de imposto de renda, e o Conselho tem um projeto aprovado pelo governo federal, aonde você pode destinar recursos de sua declaração, que você ia pagar ao governo, você pode destinar ao Conselho Municipal e aos vários projetos que ali são tocados. Muito boa noite, prazer recebê-lo. E vocês estão nessa campanha de captação exatamente para bancar vários programas destinados a crianças e adolescentes. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os telespectadores aqui do Conexão Campina. E, assim, é muito importante uma palavra que você acabou de falar agora, é destinação mesmo. O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele está promovendo essa campanha, né, de imposto de renda para que todo cidadão aqui de Campina Grande possa destinar. Quando a gente fala em destinar, não é uma doação ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que é um fundo gerido por este conselho, né, paritário, que tem parte da sociedade civil e parte governamental, ao qual estou na presidência até 2026. E este fundo, uma lei instituiu esse fundo, né, o próprio CONANDA autoriza isso. E essa destinação que se faz agora, nesse período, até o final do mês, provavelmente irá para até 30 de maio, eles sempre prorrogam, né, até o dia 30 de maio. Essa destinação, como eu disse, não é uma doação. De toda forma, todo contribuinte irá fazer esta destinação. Apenas aqui a gente pede que seja feita para o Fundo da Criança, porque vai ficar em Campina Grande. Essa é a diferença. De toda forma, o imposto ele é devido. Mas deste imposto devido que você tem, você pode deixar 3% dele aqui em Campina Grande. E inúmeros projetos com criança e adolescente são fomentados por esse valor, por esse dinheiro que você deixa aqui. Não é, Edson, mais importante você pensar em deixar esse valor aqui do que mandar para o leão gigantão lá do imposto de renda e a gente não saber para onde vai. A resposta é bem mais rápido, né? Você tem uma resposta, porque a partir do momento que eu destino para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente em Campina Grande, você vai ter um rol, e aí é só entrar no site do Conselho de Direito da Criança, que você vai ter um rol de programas. Inclusive a TV Nordeste no ano passado trouxe vários desses representantes dos programas, como o Instituto dos Cegos. Então nós tivemos também Nossa Ramadinha Melhor, isso. A Betel. Tem também aquela da Feira Central de Elizabeth, da Eneida Agra. Sim. Né? Sapatinhos, Tamanquinho assim. Das Artes. Tamanquinho das Artes. E o que acontece? Você vai ter que pagar de todo jeito. Nós não estamos pedindo que você já tem um pagamento do imposto de renda, mas acrescente aí isso. Não. Daquele valor que você vai pagar, você pode destinar até 3% para algum órgão que esteja autorizado pela Receita para resolver as questões destinadas a crianças e adolescentes. E também pode ser também para a questão do idoso. Isso. Né? Ou um ou outro. E aí o que acontece? Na realidade, desculpa te interromper, Edson,
O do idoso também pode receber até 3%. Então não é um ou outro, não, são os dois. Os dois. Você pode destinar 3%, 3 para criança e 3% para o idoso. E aí o que acontece? A resposta é mais rápida. Você responde, você terá a resposta mais rápida. Por quê? Porque aí cairá no fundo do direito da criança e do adolescente, o fundo municipal. Esse fundo já tem todos os trabalhos, então é mais rápido do que você mandar para o governo federal coloca no cofre único, aí do cofre único aí vai depender de uma emenda, vai depender dos programas do governo, e aí nós sabemos que tem toda uma disciplina e toda uma regra a ser cumprida. Já com isso não, chegando o recurso do fundo municipal, tem quem gastar. Exatamente, o fundo ele está apto a fomentar, junto com a sociedade civil e também os programas governamentais que tenham atenção à criança e ao adolescente dentro dos 3 eixos da política da proteção total da criança e do adolescente instaurado pelo Estatuto da Criança. E para você ter ideia, você bem falou aqui, Edson, das entidades que foram entrevistadas ano passado pela TV Nordestina, através de Conexão também. Esse ano nós estamos repetindo, digamos assim, a dose, e está aberto um edital no valor de R$700 mil, que irá contemplar 10 entidades da sociedade civil. Cada entidade receberá R$70 mil. O resultado será na próxima quinta-feira, dia 10. A gente precisou adiar porque teve muita inscrição, né? E essas entidades elas vão utilizar esse recurso, né, que foi destinado ano passado pelas doações que a gente teve, pelas destinações que a gente teve, além de doações também, que é outro tema, em outro momento oportuno a gente vai falar sobre, mas que a gente está fomentando essas 10 entidades com projetos diversos dentro da cultura, dentro do esporte, dentro do lazer, da saúde, educação, assistência social. Nós temos a assistência social de Campina Grande, onde o conselho ele é vinculado. A pessoa do secretário Fábio Thoma, ele é um grande incentivador de tudo isso. Ele é o gestor do fundo, o gestor administrativo do fundo. O conselho delibera para onde os valores irão de forma paritária, e o gestor administrativo, que é a SEMAS, através do secretário Fábio Thoma, esse gestor ele consegue fazer com que chegue de forma transparente, de forma totalmente segura para dentro das unidades, e tudo auditável pelo Tribunal de Contas do Estado e da União. Então, assim, não é um valor que você vai perder ou vai ser usado de forma discriminada, não. Existe uma série de critérios, e esses critérios são atendidos a todos, porque, embora que seja menos burocrático a sua destinação chegar em Brasília e voltar para nós, você destinando aqui em Campina, mas mesmo assim segue todo um trâmite de segurança, porque é dinheiro público, é dinheiro nosso, de nossos impostos, do nosso trabalho, de nosso suor, e esse dinheiro volta para a própria sociedade. Recentemente nós tivemos aqui, junto com a TV Nordestina, inclusive, um projeto do Natal Iluminado, isso, onde nós fomos em todos os bairros, e assim, o depoimento daquelas crianças, daquelas famílias que nunca viram um Papai Noel, nunca chegaram e disseram: eu ganhei o meu Natal. Só o fato de estar ali, aquela carreata de Papai Noel, com brinquedo, com algodão doce, com aquela alegria de levar o espírito natalino. Então isso foi com o dinheiro do Fundo da Criança e do Adolescente. Como também as famílias guardiães. Nós temos um programa dentro de Campina Grande que foi autorizado pelo prefeito Bruno Cunha Lima, e esse programa onde 10 famílias acolhem crianças que foram cujos pais perderam o pátrio poder, e é através do Fundo da Criança e Adolescente que a gente entrega um valor para que essas crianças sejam bem cuidadas nessa nova família por um período de até 3 anos. Então, assim, todo esse dinheiro ele é revertido integralmente para a criança e adolescente. Paulo Neto, me diga uma coisa hoje. Qual o trabalho que o Conselho Municipal de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente
os conselhos tutelares realizam dentro da causa da criança e do adolescente, na defesa? Quais são as ações principais? Então, o Conselho de Direitos, ao qual sou presidente, ele pode fomentar políticas públicas. Vou dar uma... Não é ele que vai para a rua, ele fomenta a política e fiscaliza a ação. Né? Isso. E o Conselho Tutelar, ele não executa também a política. Existem os eixos de proteção. O Conselho de Direitos está no eixo da defesa. O que é que a gente faz? A gente fiscaliza, a gente encontra, por exemplo, dentro de uma comunidade, se tiver abuso e exploração sexual dentro daquela comunidade, a gente faz políticas públicas. De que forma? Uma resolução do Conselho, embora seja um ato normativo, ela vincula toda a administração pública, todos os órgãos do sistema de garantia de direitos. Eu vou dar um exemplo prático disso. Há uns 3 anos atrás, o Conselho da Criança e do Adolescente de Campina Grande instituiu um fluxo de atendimento para o CEPAI, que é um órgão da prefeitura. Mas esse órgão foi provocado pelo Conselho. Que órgão é esse? Criança e adolescente chega nesse local e é atendido. Por exemplo, ela foi vítima de uma violência física ou sexual, mas vai para esse local e neste local vai estar lá o NUMOL, vai estar lá o promotor, vai estar lá o juiz, vai estar lá o Conselho Tutelar, vai estar lá a Segurança Pública, vai estar lá a Saúde e vai estar lá a Assistência Social. Todos escutam a criança de uma só vez e ela não revitimiza. Ao invés de ela estar contando a mim, que eu sou, por exemplo, um promotor, depois ao senhor, que é um juiz, aquele ali que é um médico legista, ela conta só de uma vez e ela não revive aquele momento de dor angústia que ela viveu, e angústia e sofrimento e vulnerabilidade que ela está passando. Então, isso surgiu de uma resolução do Conselho. Certo? E os conselhos tutelares, eles não executam a política, mas eles requisitam quem execute. Por exemplo, o Conselho Tutelar chega numa comunidade ou numa escola e vê alguma irregularidade, então ele vai fazer uma solicitação, seja para aquela escola, ou seja para o pai ou a mãe, ou seja para o próprio Ministério Público. Então ele vai requisitar um serviço. Aquela criança ali está precisando de um atendimento psicológico, ou aquela criança está precisando de um atendimento de saúde. Então ele requisita e tem que ser atendido. Então é através dessa dinâmica que os dois conselhos eles se complementam, digamos assim. Nenhum está acima do outro, embora que seja o de direitos, que faz a eleição, né, que está à frente junto com a prefeitura para a eleição do Conselho Tutelar, mas ambos são paritários e ambos estão trabalhando na defesa dessas crianças e adolescentes. E o fundo é importantíssimo para isso tudo, porque a gente só consegue, a gente sabe que a gente vive no mundo capitalista, a gente só consegue dar vazão às nossas ideias e às nossas projetos de melhoria dentro das comunidades através do dinheiro público, e o Fundo da Criança é dinheiro público. Dentro de Campina Grande hoje, quais os principais problemas que se enfrenta? Hoje em dia nós temos um grande problema com a drogadição, porque essa drogadição não é só uma questão do adolescente que faz o uso de entorpecentes e drogas lícitas ou ilícitas, mas também os seus pais. Então, no momento em que o pai ou a mãe faz uso de drogas, ou o pai ou a mãe deixa as suas responsabilidades com a criança por causa das drogas, essas crianças vão sofrer toda uma série de problemas. Elas vão para o trabalho infantil, para o meio da rua, elas irão para um CAPS, porque vai estar com problema de saúde mental. Ela vai ter que ser acolhida em uma casa de acolhimento e vai para a adoção. Então, assim, hoje em dia nós temos um grande problema com relação a drogas. Outro é a saúde mental. Depois que houve essa desinternação dos hospitais, a gente ainda não está conseguindo, a gente está tentando ainda melhorar o atendimento com relação à saúde mental. Embora nós tenhamos aqui muitos CAPs especializados, como
AD infantil e uma equipe muito boa da saúde mental, comandada pela doutora Lívia. Mas a gente precisa ainda de profissionais de saúde mental como psiquiatras, responsáveis pela criança e pelo adolescente, pediatras, psiquiatras no caso, né? Muito bem, nós vamos continuar a entrevista depois do intervalo, falando sobre o Fundo Municipal para a Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. Também nós vamos explicar como você pode fazer isso através da declaração de imposto de renda. É rápido. Apresentando Conexão Campina, com Edson Pereira. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios, com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 8399820 3989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas. Quando nasci para ser lampejo, um arremedo de aurora raiando de mundo acima, para tudo que se destina, para tudo e para qualquer hora. Nasci assim, foi minha sina. Uma alma nordestina, derramada na secura, numa tarde de janeiro, no meio desse braseiro de uma forma mais divina. Sou desejo, sou brincante, sou o voo mais rasante no rumo do horizonte. Sou a lama do barreiro, sou a pedra e sua sombra, sou o raio que ribomba no estouro do trovão, arremedo de aurora, sou lampejo nessa hora, nas veredas do sertão. Agora na programação da TV Nordestina, você pode assistir às produções do cineasta Marco de Aurélio, curtas, poemas e documentários sobre nossos artistas e nossa cultura. TV Nordestina, levando cultura regional para o mundo. Saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Vem, Bob de Ei, você tá aí, ó, toda terça. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Voltamos a apresentar Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito bem, estamos de volta nesta sexta-feira com o programa Conexão Campina. E esta semana nós também tivemos um problema, um problema. Lá no ISEA novamente nós tivemos mais um problema isolado. Outra criança faleceu
E aí, na Câmara Municipal de Vereadores, 2 vereadores apresentaram projetos parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes e que tocam na mesma situação. Primeiro, o vereador Olímpio Oliveira apresentou um projeto solicitando que a Secretaria de Saúde possa expor uma normativa do Conselho Nacional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, sobre o direito que a mulher tem para escolher a forma do parto. Muitas mulheres não sabem, mas elas podem escolher a forma com o parto normal ou o parto através de cesariana. A grande questão é que o governo federal tem um projeto, tem um programa que incentiva o parto normal, inclusive pagando a mais para os hospitais maternidades realizarem esse tipo de parto. O cesariana recebe menos. Então, as instituições preferem ir até o final para fazer um parto normal. E a grande maioria acontece com naturalidade. Mas as mulheres têm direito de escolherem que tipo de parto elas têm. Então, o projeto do vereador Olímpio Oliveira é exatamente para que a mulher ela seja apresentada a esse direito. E o vereador Rafafá apresentou um projeto solicitando que a mulher, passado todas as condições para ter um parto normal e ela não tendo um certo limite de tempo, que seja imediatamente feito o parto cesariano. E aí, vozes defendendo, vozes criticando, as vozes que aparecem, claro. E aí o que acontece? A Câmara Municipal de Vereadores vai fazer uma coisa que, na minha concepção, é muito mais importante do que a visita, inclusive, que os vereadores fizeram, assim que teve um caso da morte de uma criança lá no ISEA, alguns vereadores saíram em comitiva, foram fazer o quê? Vão resolver o quê? Não já existe um conselho, uma comissão parlamentar da saúde? Aqueles 3 vereadores da comissão deveriam ter ido e pronto. Mas não, vamos fazer política em cima do evento. Então, o que os vereadores vão fazer agora? Vão fazer uma audiência pública para discutir, junto com o Conselho Regional de Medicina, junto com representantes dos obstetras e ginecologistas de Campina Grande, junto com os diretores do ISEA, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, junto com entidades representativas das mulheres, a OAB, vão fazer uma grande audiência e discutir quais os limites. E eu vou dar aqui o caso da minha esposa. Minha esposa entrou num trabalho de parto 9 horas da noite. E ao chegar, não aqui no ISEA, foi em Esperança, ela teve todas as dores do parto normal, mas não teve a dilatação necessária. O que acontece? Começou às 9 da noite os trabalhos de parto, as dores, o sofrimento. 7 horas da manhã ela teve que ter a cesariana. Eu não acho, na minha concepção, que uma equipe médica não perceba que a mulher não vai chegar a essa dilatação. E pior, é uma equipe médica, alguém de uma equipe médica achar que a mulher está se fazendo. É claro que nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais fraca, que aguenta menos dor. Mas nós não podemos fazer com que as mulheres de hoje sofram o que as mulheres de 60, 70 anos atrás sofriam. Porque nós estamos num mundo diferente. A própria geração humana é diferente. O que um homem de antigamente aguentava, eu não aguento hoje. O trabalho de uma enxada daquele de antigamente, não venham me dizer que hoje o cabo aguenta facilmente. E aí nós estamos vivendo um mundo moderno e aonde o estudo faz com que uma equipe possa saber que ela não vai chegar a essa dilatação. Vamos para a cesariana.
é, principalmente, cuidado com a vida daquela que está trazendo ao mundo um ser e daquele ser que está chegando. O resto é jogar confete e fazer politicagem. Parabéns à Câmara Municipal de Vereadores, vamos discutir esse projeto. Eu já parabenizo-os pela condução do diálogo. Nada tem que ser definitivo. Tudo pode ser moldado perante a necessidade da sociedade. Parabéns a vocês. Muito bem, meus amigos, dando continuidade à entrevista de hoje, Paulo Neto Sarmento, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um trabalho que eu já fui presidente do Conselho Municipal lá no município de Montadas e fui o responsável, inclusive, na época, pela formatação do Conselho, quando o governo lançou a bomba, através do ECA, lançou a bomba, aí você tinha que montar o Conselho, aí montando o Conselho, aí você fez a eleição para Conselho Tutelar. Eu sei o que sofri, ao ponto de um Conselho já instalado, 2 horas da manhã, o cara bater na minha porta e dizer, chegou uma criança perdida por aqui. Isso na cidade. Aí essa criança, quantos anos? 8 anos. E tu tá sozinho. Tu mora onde? Eu moro em outro município. Ela veio a pé. Ela acordou de madrugada e viu uma luz e foi seguindo essa luz, e essa luz fez com que ela saísse da zona rural de Areal e fosse bater na zona rural, na zona urbana de Montadas. E a sorte, porque ela ia tirar direto para Pocinhos, algo em torno de 20 quilômetros a pé, uma criança de 8 anos, uma menina. E aí eu pegar, junto com conselheiros tutelares, colocar no meu carro, chegar na frente da propriedade do pai, o caba com a 12. O que vocês querem aí? Boa noite e tal. Me identifiquei. Não quero saber não passe da cerca não. Eu digo, eu estou com sua filha aqui. Não, minha filha está dormindo. Eu disse, confira. Meu amigo, quando ele conferiu que a criança não estava, ela saiu pela janela. Aí esse homem saiu num choro. Não, calma, tá tudo bem. A criança simplesmente, isso acontece muitas vezes. E aí eu sei o que é o trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que todo o tempo está sendo chamado, todo tempo tem reunião, todo o tempo está discutindo as políticas públicas. E Paulo Neto, as políticas públicas já foram mais fortes, principalmente na criação, quando se criou o ECA, quando ela veio como uma novidade. Mas, ao mesmo tempo, por muitos erros acontecidos, se criou uma rejeição, principalmente quando se passava a mão na cabeça de menores infratores. Mas vocês não podem lidar com isso. Vocês não estão lá para defender os direitos da criança e do adolescente bonzinho. Não. É a defesa das crianças e do adolescente, de crianças e adolescentes. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito e não pode deixar para lá, né? Isso, independente da criança boazinha, do que não está com conflito com a lei. Na realidade, o estatuto ele vai fazer 35 anos agora, e até a época que ele foi, que ele veio, digamos assim, ele surgiu com muita luta mesmo de classe, principalmente, logo depois da Constituinte, né, da Constituição de 88, veio o estatuto. É uma lei extremamente moderna, que até hoje, 35 anos depois, ela é muito moderna. Ela tirou a criança e o adolescente da condição de objeto, né, que não tinha direitos, nem tinha deveres. Toda criança tem direitos e toda criança e adolescente tem deveres. Se o adolescente cometeu algum ato infracional, ele irá responder por aquele ato infracional, ele será responsabilizado, não como um adulto. E isso a psicologia explica. O adolescente ele não tem ainda o discernimento para entender os seus atos. Então, no momento em que ele pratica um ato infracional análogo a um crime, ele irá ser responsabilizado. E essa responsabilização não é no sentido de punição. Jamais a gente tem que entender isso como punição. Não é passar a mão na cabeça, mas também não é punir. É socializá-lo
é ressocializá-lo. É uma medida socioeducativa. Então, no momento em que ele vai para uma Fundac, um lar do garoto, ele precisa ser protegido pelo Estado para que ele não volte a cometer nenhum outro ato infracional e ele volte para a sociedade de uma forma segura para ele. O adolescente, ele está em desenvolvimento. A gente sabe, eu falei aqui que a droga, ela é digamos assim, um câncer dentro de nossa sociedade e faz com que os pais não consigam educar os seus filhos, porque eles estão lá em outro universo, levado pelas drogas. E a criança ou o adolescente, ele fica sozinho e termina cometendo esses atos infracionais, porque é o exemplo que ele tem em casa, então é um exemplo positivo. Aí a gente não pode culpabilizar uma criança ou uma adolescente porque ele teve um exemplo negativo dentro de casa e ele está reproduzindo o que o adulto está fazendo. Mas também a gente não pode dizer, porque é adolescente, nada irá lhe acontecer. Não é por aí. Vai sim, ele vai ser responsabilizado, ele vai ter que entrar em um programa de ressocialização, ele vai ter que ir para um CREAS, para cumprir um acolhimento dentro do CREAS, para cumprir... O juiz da vara da infância e adolescência vai acompanhá-lo e tudo isso vai acontecer de forma segura, tanto para a sociedade quanto para o adolescente. Agora, o que é importante frisar é que a gente precisa do conselho tutelar. Você foi um herói em levar essa criança para ao convívio, devolver ao pai, porque poderia acontecer N fatores com ela se vocês não tivessem agido com rapidez, né, naquele momento. E esse é o nosso trabalho diário, é por isso que a gente precisa muito, vale salientar, conselho tutelar não, mas o Conselho de Direitos, ao qual eu estou na presidência, ele não é remunerado, quem vem da sociedade civil não tem nenhum salário para estar dentro desse conselho, quem vem do poder público, como é o meu caso, não há nenhum acréscimo nos meus vencimentos no final do mês. É porque a pessoa cria logo, que é o seguinte, o Conselho Tutelar, ele tem expediente. Ele precisa dar expediente. Então, a eleição é tipo uma eleição para vereador. Isso. Você tem mandato. O Conselho de Direito, não, ele representa entidades civis e públicas. Eu sou contrário ao não recebimento, porque a dedicação, pelo menos da direção executiva, ela fica quase igual ao conselheiro tutelar, talvez até mais. Mas a própria lei não permite... porque aí ficaria um interesse. Só que termina criando uma injustiça. Porque o servidor que vem do serviço público, tudo bem, ele ainda tem a serventia de não precisar dar o expediente aonde trabalha, alguns. Já outros são obrigados a fazerem. E aí o que acontece? A dedicação é quase exclusiva, mas não tem remuneração. E o cara é responsável pelas políticas públicas destinadas à criança dentro de um município, como o próprio fundo. Isso, e nós respondemos até 10 anos depois. Então, assim, nós estamos ali como agentes públicos que irá gerir um fundo, fiscalizar toda uma política pública, realizar uma eleição. Na eleição dos conselhos tutelares é uma pauta que a gente precisa discutir. Eu acredito que o conselho pode até continuar coordenando, mas não tocando barco como se faz, porque é muito exaustivo e só são 10 conselheiros, certo, para uma eleição que é em nível nacional, né? A eleição do ano passado ela foi quase uma eleição de vereador. Foi traumática, digamos assim, porque a gente trabalhou muito e a gente tem que continuar, seja da sociedade civil trabalhando no seu trabalho particular e privado, seja do ente público trabalhando no seu, na sua seção, na sua secretaria pública. Não pode parar. A gente tem que dar conta de tudo. Não estou aqui reclamando, é um prazer imenso estar dentro do Conselho da Criança e do Adolescente, vivenciando tudo isso, engrandece a gente como ser humano,
mas realmente isso é uma questão que a gente poderia discutir depois em conferências. Inclusive, a gente vai fazer a conferência esse ano municipal da criança e do adolescente, assim que o CONANDA autorizar. Então, assim, são muitas coisas. Olha, a gente tem 6 planos municipais para revisitar: o plano decenal, o plano de abuso e exploração sexual, o plano de combate ao trabalho infantil, o plano socioeducativo. São planos que norteia toda a política, plano da saúde. Então, assim, é muito importante o Conselho nesse momento, e é por isso que a gente está aqui pedindo apoio, principalmente a toda a população que faça essa doação, essa destinação desse valor do imposto de renda. Você não vai pagar R$1 a mais do que pagaria ao governo. Esse dinheiro vai ficar aqui conosco. A gente presta conta desses valores. A campanha está iniciando agora. A gente vai fazer audiências públicas na Câmara Municipal. A gente vai colocar na mídia como a gente utilizou esse dinheiro. A gente presta contas anualmente ao Tribunal de Contas do Estado de como a gente utilizou esses valores. E esses valores, eles são obrigatoriamente utilizados para a política da criança e do adolescente dentro de Campina Grande. Além disso, ela é simples. Na hora que você faz a sua declaração, se você for para um contador, que é o mais normal, você vai lá e diz: olha, eu quero destinar 3% para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Eu quero destinar 3% para o Fundo da Defesa do Idoso. Tá lá. Aí o contador vai lá, procura, destina. E se você mesmo que faz, quando você estiver fazendo sua declaração, tem lá destinação de se eu não me engano, de fundos específicos. Isso. Aí você procura o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Campina Grande, marca, certo? E coloca a porcentagem que você quer, até 3%. Você vai estar colaborando com, pelo menos, são quantos projetos que... Ano passado foram 8, esse ano serão 10. Eu estou falando os da sociedade civil. Nós temos Família Guardiã, nós temos as próprias eleições, temos campanhas. Vai ter agora a campanha do 18 de maio, vai ter a campanha Chega de Trabalho Infantil, vai ter a campanha da Ação Intersetorial, que é onde a gente faz abordagem dentro do maior São João do mundo, com criança e adolescente que esteja desprotegido. Então, assim, tem o Natal Iluminado, onde a gente faz como fez o ano passado, independente dos setores, sempre o Conselho está lá onde tem a política da criança. E uma coisa que eu queria lembrar também, que é bem importante, é que não só a pessoa física pode fazer essa doação. A pessoa jurídica também. A pessoa jurídica, e principalmente, pode fazer essa destinação. Por quê? Porque a pessoa jurídica que está tributada no lucro real, ela pode destinar até 1% deste valor agora na declaração do imposto de renda. Então, assim, as grandes empresas de Campina Grande, a gente sabe que Campina Grande é um polo de grandes empresas mundial. A gente tem ideia de Campina, uma das 50 maiores cidades do mundo, em termos de tecnologia e de pessoas que têm são grandes empresários, digamos assim. Então, vocês, grandes empresários, não vão gastar um pouco a mais nem um pouco a menos. Será apenas o que é devido ao imposto de renda. Ô Paulo Neto, vocês já procuraram a Associação Comercial, a CDL, a própria FIEP, para tentar conscientizar esses empresários? Nós temos reuniões agendadas com todos eles, inclusive na audiência pública que vai acontecer na Câmara Municipal. Estarão toros os contabilistas de Campina Grande. A gente vai... Importante que são eles que trabalham isso. O convite. A Associação Comercial, também os da empresa FIEP, todos eles serão convidados. E um grande parceiro nosso é o Dr. Gilberto, da Receita Federal. Ele, digamos assim, a gente chama que é o nosso porta-voz. É ele que nos instigou a tudo isso, nos ajuda absurdamente. Mas esse ano ele está conosco nessa campanha que vai até o dia 31 de maio, caso se estenda. Geralmente todo ano se estende, mas o certo é até o final de abril. Contudo, eu acredito que se estenda até maio. Espero que sim, para a gente trabalhar mais ainda. E aí,
destinando esse recurso, vocês têm toda uma transparência no uso desses recursos, na forma, e até os projetos, vocês exigem toda a transparência dos projetos que recebem os recursos do fundo. Isso, quando são projetos da sociedade civil, apenas as entidades que são cadastradas no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente é que podem participar. As que são registradas neste conselho. Elas podem participar do edital que a gente lança um edital público e aí vai. Para as ações governamentais tem que existir uma lei criando a ação, seja um serviço ou um programa, um decreto que crie aquele programa ou aquela lei, e aí a partir daí é que a gente pode fazer qualquer parceria público-privada, seja com entidade governamental ou não governamental. Tudo isso é publicado no semanário de Campina Grande. Nada do que R$1 que se precise para qualquer projeto, ele primeiro é publicado no semanário municipal de Campina Grande através de uma reunião colegiada e uma autorização. Depois ele é empenhado, liquidado, e o secretário da Assistência Social, que hoje é o nosso querido Fábio Toma, ele autoriza também, porque ele precisa ver a viabilidade daquilo ali, se aquilo está de acordo com todas as leis, se está amparado pelo todo o escopo legal que nós temos, vai para o Tribunal de Contas, porque agora as leis de licitações mudaram todas. Primeiro vai para o Tribunal de Contas, para depois ir a público. Então tudo isso tem toda uma segurança, né? Não é algo indiscriminado. Não existe um cheque em branco onde se assina e se entrega, nenhum cartão que se passa. Não existe. Esse valor ele é totalmente auditável, inclusive as entidades que recebem qualquer valor do recurso precisam abrir uma conta específica para ele e fazer o monitoramento e prestação de contas de 3 em 3 meses. Diante disso aí, pode-se ter a segurança de que o recurso será usado dentro do que se propõe o projeto. Exatamente. Né? Vocês já estão se preparando para o São João, como você mesmo colocou, e aí estiver presente no Natal Iluminado e outras coisas. Como é que vai ser o trabalho? Já estão pensando, planejando de como vai ser o trabalho para o São João desse ano, onde principalmente os conselhos tutelares estarão dentro dos eventos e vocês também como representantes acompanhando as políticas públicas. Sim, o Conselho já iniciou a adição desse trabalho. É um trabalho que a gente começa em fevereiro, porque é um trabalho intersetorial, onde a gente tem o apoio da segurança pública, a gente tem o apoio do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal, temos o apoio da STTP, de todas as secretarias, principalmente a Secretaria de Assistência Social, que é quem é responsável pela abordagem social, a Secretaria de Saúde, com os postos de saúde e seus profissionais que nos ajudam também na abordagem, a Secretaria da Educação, que Raimundo Asfora e Socorro Siqueira, a Secretária Executiva, são parceiros primorosos. Eles nos disponibilizam educadores para a gente cuidar das crianças que estejam perdidas, por exemplo, no maior São João do mundo. A gente tem parceria também com a Arte Produções, que mais um ano é a empresa que está por trás da organização e da estrutura do maior São João do mundo, e nós colocamos lá até 90 abordadores em Campina Grande e em Galante, para essas pessoas conseguirem encontrar crianças em situação de vulnerabilidade e garantir a proteção dessas crianças. Não é para impedi-las de assistir ao evento, não é esse o intuito nem esse o objetivo. Criança e adolescente tem que estar nesses eventos porque é cultura. A gente só precisa que eles estejam participando de forma segura, como por exemplo, um bebê não pode estar num ambiente onde tem 55 decibéis, porque daqui a 3 anos o bebezinho vai ter um problema auditivo. Como também a gente não pode deixar uma adolescente de 14 anos tomar bebida sozinho e desacompanhado dos pais. Então tudo isso a gente faz essa fiscalização e monitoramento e garante a segurança. Tem N casos que eu não posso falar porque tudo com criança e adolescente é sigilo, mas que a gente salvou muita vida durante são 11 anos de ação intersetorial, né?
E o Conselho está ajudando, patrocinando essa ação, junto com essas secretarias que eu mencionei aqui, junto com a sociedade civil, que é de extremamente importância estar nesse processo, e a segurança pública, o juiz da Vara da Infância e Juventude, que é o Dr. Perilo, e o Ministério Público, todos eles participam. A gente tem muitas reuniões durante todo esse processo. Segunda-feira eu vou ter reunião, terça-feira eu vou ter reunião, quinta-feira eu vou ter reunião. Vamos ter reunião com o Ministério Público do Trabalho, com o Dr. Marcos, onde a gente vai lançar a campanha hashtag Chega de Trabalho Infantil, junto com o MPT, que todo ano também é um grande parceiro nosso. E mais uma vez a gente já entrou em contato com ele e já tivemos a adesão do MPT nessa campanha que a gente vai iniciar. As campanhas iniciam em maio, né? Mas a abordagem social do São João é no primeiro dia ao último. Nesse ano, que vão ser 38 dias, se eu não me engano, a gente estará todos os dias no Parque do Povo e todos os finais de semana em Galante. Muito bem, agradecer a você, Paulo Neto, pela vinda ao programa, e vamos deixar o programa sempre à disposição para enfatizar a necessidade dessa destinação dos recursos para o Fundo Municipal da Defesa da Criança e do Adolescente. Obrigado, tenha uma boa noite e sucesso no seu trabalho. Obrigado a você, obrigado à TV Nordestina por esse espaço, e por favor, façam essa destinação, é 3% só do que você entregaria de toda forma ao imposto de renda. Empresários é só 1% do lucro real, de toda forma vocês vão fazer esse ano, é melhor que seja feito aqui para Campina Grande. Muito bem, entrevistamos Paulo Neto Sarmento, presidente do Conselho da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nessa sexta-feira, acabando aqui, você segue com a programação da TV Nordestina e um fim de semana animado com muita cultura. Um abraço a você, fique com Deus. Estamos juntos na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.